Pessoal, boa tarde, muito prazer. Meu nome é Simone Ferreira, eu sou orientadora do Education SA aqui na PUC Rio de Janeiro. Eu tenho o prazer hoje de estar hosting esse webinar com Minerva. E a gente tem aqui a Juliana Casadei, que é representante da universidade, e ela vai conversar com vocês falando sobre o application para universidades altamente seletivas, vai dar dicas sobre candidatura, o que você pode fazer para fazer um bom application. E vai conversar também sobre a própria instituição, sobre Minerva, vai falar sobre alguns casos de sucesso e os steps que você precisa para poder realmente fazer uma boa candidatura, tá bom? Eu vou tirar o meu microfone e minha câmera, mas vou ficar por aqui. Vocês podem mandando as perguntas pelo chat e a Juliana vai deixar para responder as perguntas no final, mas no final eu vou ler todas as perguntas para ela e ela vai poder responder. Juliana, muito obrigada. The floor is yours. Eu vou tirar meu som e minha câmera, tá bom? Obrigada, Simone. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Eu sou Outreach Manager da Minerva no Brasil, né? E a ideia hoje, como a Simone mencionou, é a gente falar um pouco sobre processos de candidaturas para universidades seletivas, né? Eu vou contar em detalhes o processo da Minerva e também fazer uma ponte aí com outros processos de universidades americanas e a gente vai poder tirar dúvidas, a ideia é que seja bem dinâmico. Bom, então, a Minerva, né, é uma universidade super seletiva, uma das universidades mais seletivas do mundo, né, se não for a mais. A nossa taxa de admissões é de 2%. Então, vou contar um pouquinho aqui sobre como, né, como que é o nosso processo seletivo, que tipo de alunos que a gente busca, tá? Então, a Minerva busca alunos que tenham excelência acadêmica, que tenham achievements, que são conquistas, né, de destaque, e também todos os seus atributos pessoais, né, que tenham excelentes atributos pessoais. Que aí a gente poderia pensar como características como liderança, inovação, criatividade, porque o objetivo da Minerva é formar as novas lideranças e os novos inovadores globais, né? E todo o processo da Minerva seletivo, ele é estritamente baseado no mérito, tá? A Minerva, ela não tem cotas no nosso processo seletivo, a gente seleciona estritamente pelo perfil. Então, quando eu digo cotas, eu digo, a gente não tem, por exemplo, 10% das vagas para alunos internacionais e 90% para os americanos. Não, a Minerva seleciona baseada no perfil. E com isso, a gente tem uma turma, né, uma composição do corpo estudantil muito diversa, tá? Só mostrando um pouquinho aqui alguns dados, né? A gente tem 75% dos nossos alunos internacionais, alunos não americanos, e isso, claro, que varia de ano a ano, porque a gente não tem cotas, mas comparando com outras universidades americanas, a gente vê que esse percentual é muito menor. Em geral, as universidades têm de 10%, no máximo 17% das vagas, né? As universidades tradicionais, top universidades aí nos Estados Unidos e até no mundo, né? Então, por que a gente faz isso? Porque a Minerva, ela quer selecionar os maiores talentos e a gente acredita que esses talentos eles estão distribuídos ao redor do mundo, né? Então, aqui tem algumas fotos que mostram fotos de alunos nossos e dá para ver que tem uma diversidade muito grande, né? Em termos de países de origem. Então, além disso, a Minerva também adota um sistema de seleção need blind, então a gente também tem uma diversidade socioeconômica muito grande, porque, como eu falei, o objetivo da Minerva principal é selecionar alunos de alto potencial e, novamente, a gente acredita que eles estejam espalhados pelo mundo, em diferentes níveis socioeconômicos, né, e a gente valoriza essa diversidade. Bom, queria iniciar um pouco sobre o processo seletivo, né? Como que funciona? Então, como eu falei, a gente quer alunos com excelente experiência acadêmica, alunos que tenham achievements, conquistas, né? O processo seletivo da Minerva, ele é um pouco diferente da universidade tradicional americana, né? E mais ainda do processo brasileiro. Se a gente for pensar que o nosso processo brasileiro é muito mais focado numa prova, no vestibular, muito mais acadêmico, mas muito assim, de se preparar para uma prova específica. O processo da Minerva é muito diferente, até mesmo do processo de universidades tradicionais americanas. Vou explicando um pouquinho e vou fazendo um comparativo para vocês entenderem.
Depois que eu explicar um pouco do processo seletivo, eu vou abrir para dúvidas, porque daí a gente pode tirar dúvidas do processo seletivo em si, e aí depois passar um pouco para outra parte da apresentação, que a ideia seria falar um pouco sobre a Minerva, porque a Minerva é uma universidade muito diferente também, muito inovadora, então acho que é legal vocês conhecerem um pouco mais também. Tá, então como que funciona o processo seletivo da Minerva? Ele pode ser feito, ele é feito todo pelo nosso site, tá? Então www.minerva.kgi.edu. Lá os alunos vão completar a parte 1, e a partir do momento que eles enviam a parte 1, eles vão ser direcionados para o nosso Admission Center, onde eles vão realizar as outras atividades, tá? É possível aplicar pelo Common App? É, tá? Mas tem algumas restrições. Você só pode fazer essa parte inicial, né? Que, o aluno que aplica pelo Common App, ele não vai fazer essa parte 1, que é uma parte mais básica, ele vai ser já depois direcionado para a parte 2 e 3, né, que é o nosso Admission Center. Então, o processo em si, a grande parte do processo, ele é feito mesmo pelo nosso sistema, tá? Então, vou falar primeiro, então, aqui desse processo das 3 partes. Você aplicou pelo site, né, que seria o mais tradicional, o que a maior parte das pessoas fazem. A parte 1 é uma parte que a gente quer saber who you are, tá? Uma parte mais básica, em que você vai colocar dados básicos, vai colocar dados da sua escola, um coordenador de referência, suas notas. E você pode, já nessa primeira parte, trazer exemplos de accomplishments. Guardem um pouquinho, que depois eu vou explicar o que são esses accomplishments, tá? Mas nessa primeira parte é uma coisa bem mais sucinta, em que você vai ter uma frase que falar uma conquista, né, alguns exemplos de accomplishments que você teve na sua vida até então, tá? Essa parte, ela é bem simples, ela demora 30 minutos, tá? E aí você vai para... À medida que você envia essa primeira parte, você tem acesso ao Admission Center, que seria a parte 2 e 3. A parte 2, uma vez que você está no Admission Center também, daí você pode fazer ele na ordem que você escolher, tá? A gente selecionou aqui em parte 2 e 3, mais por uma questão didática, para ficar muito mais fácil o entendimento do que vai ser esperado, mas a ordem, se você quer fazer primeiro a parte 3, depois a 2, tudo bem. Uma vez que você está naquele sistema que é o Admission Center, você vai escolher. Bom, a parte 2 qual que é o objetivo? É entender how you think, como você pensa, tá? Então, a Minerva, diferente de outras universidades americanas, a gente não usa, algumas também optam por isso, mas a gente não usa testes, standardized tests, que são o SAT, o ACT e mesmo o TOEFL. A gente desenvolveu os nossos próprios assessments, que a gente chama de challenges, são os desafios, e mesmo a parte do inglês, né, que a gente vai avaliar se o aluno tem uma boa fluência, se ele tem o domínio da língua inglesa, a gente consegue fazer por meio dos challenges, tá? Espera só um minutinho que eu estou abrindo aqui um outro. Então, o que a gente vai... O que são os challenges, tá? Os challenges, diferente do vestibular, que a gente tem lá o cursinho, a gente vai ter a apostila para estudar, a ideia dos challenges, eles não tem muito como a gente se preparar de antemão, não tem como você, né, fazer um curso preparatório para fazer os challenges, não. A ideia realmente dos challenges é que a gente possa entender como é o processo de pensamento de vocês. Então, são challenges que não estão focados num conteúdo. Por exemplo, a gente não vai querer saber se vocês lembram a fórmula de velocidade de física ou a fórmula do Bhaskara. Não, a gente quer saber como vocês, com a capacidade, né, intelectual, a lógica e outras formas, como pensamento de vocês, vocês resolvem problemas que são esses desafios que a gente vai apresentar para vocês. Os challenges, eles são 6, tá? São 6 challenges. O primeiro deles é o de understanding, que vai medir a habilidade de entender passagens em inglês. Os challenges, eles são bem curtinhos, tá? Então, por exemplo, esse de understanding, ele vai durar 7 minutos, tá? O de creativity, então, ele vai desafiar a habilidade de vocês pensarem criticamente. Aí tem o terceiro challenge, de matemática, que vai avaliar os skills de vocês de matemática, para avaliar se vocês estão prontos para as demandas, né, em termos desses skills que vocês vão enfrentar na Minerva. Tem também o de reasoning, que vai avaliar a habilidade de vocês
spatially manipulate objects, que eles colocaram aqui. Então, de como vocês, né, o processo de pensamento, usando mais essa parte facial. Então, são 21 minutos para esse outro challenge. E também, né, reasoning é também como vocês pensam, né, aí nesse sentido. E, por fim, a gente tem o de writing e expression, que, em conjunto, eles duram em torno de 40 a 45 minutos, tá? O de writing é um breve essay que você faz on the spot, a gente fala, então você está sendo, durante todos os challenges, você está sendo filmado, né, porque os challenges são gravados. E o expression é como se fosse uma breve entrevista. Então, você vai receber perguntas pré-gravadas e vai dar a sua resposta, gravar a sua resposta, né? Então, por meio desses challenges, a gente vai conhecer um pouco de vocês. Alguns desses challenges oferecem a possibilidade do aluno fazer um practice session, né? Como eu tinha falado antes, a gente não tem a possibilidade do aluno estudar antes. Então, para ajudar o aluno a se sentir mais confortável, a que ele não diminuir a ansiedade, até para ele entender um pouco o que está por vir, ele pode fazer essas sessões práticas, que não são avaliadas, né? Então, você pode fazer quantas vezes você quiser, e desde que você não inicie o teste propriamente dito, aquele teste, o challenge, não vai ser, né? Enquanto você está no practice session, não vai ser avaliado, né? Isso é legal, porque é uma forma de você conhecer o que vai vir pela frente, entender mais ou menos o tipo, né, o que está sendo avaliado naquele challenge específico, tá? Para fazer todos os challenges, os alunos, eles levam em torno de 1h30, tá? Não precisa fazer todos os challenges de uma vez. Então, eu quero fazer 2 challenges, depois eu vou fazer no dia seguinte mais 3 challenges. Tudo bem. Desde que até o deadline do application, vocês terminem todos os requisitos do application, que envolve a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Então, até o deadline do dia 15 de janeiro, que é o nosso próximo deadline, vocês têm que ter finalizados... desculpa, acho que é 13 de janeiro. Não, 15. 13 de março. Então, vocês têm que ter finalizado todo o processo, tá? E a parte 3 é a parte What you have achieved. Então, aqui a gente quer saber sobre conquistas de vocês, tanto conquistas acadêmicas, então envolve trazer as notas de vocês ao longo do ensino médio, né? E quem já está na universidade, porque a gente tem alunos que aplicam que já estão na universidade, né? Então, eles também têm que trazer o histórico da universidade, tá? E também os accomplishments. Essa sessão dos accomplishments é uma sessão super importante, tá? Só fazendo um comparativo com universidades tradicionais americanas, se a gente for pensar, a Minerva, a parte de avaliação mais dos challenges, né, dos assessments, que seriam os testes, a gente, como eu falei, não usa o SAT, o ACT e o TOEFL, que algumas outras universidades requisitam esses testes, e a parte dos accomplishments, a gente poderia fazer um paralelo, que seria um pouco o que a gente espera na parte dos essays, né? Só que num formato bem diferente. Quando a gente pensa nos essays, é uma oportunidade de você trazer informações sobre você, né? Na universidade brasileira, a gente só quer saber qual é a sua performance num exame, né? Então, qual a sua nota no Enem, sua nota no vestibular. Na universidade americana, eles querem conhecer quem é você como pessoa. Claro, suas notas também são importantes, por isso que você vai apresentar, ou vai fazer um exame, ou vai fazer os challenges na Minerva, e vai apresentar o seu histórico. Mas a gente quer conhecer você como estudante além, quem é você como pessoa, quais são suas paixões, como você colocou isso em prática, né? Quais são suas conquistas. E aí que entra a parte dos essays para as universidades tradicionais, e para a Minerva a gente seria a parte dos accomplishments. O formato é um pouco diferente. Então, o essay na universidade tradicional é uma redação. Você vai escrever uma redação com o número X de palavras. Na Minerva, os accomplishments, eles são um pouco mais sucintos, né? O formato ele é diferente. O aluno tem que ser mais objetivo, então ele é mais direto ao ponto. Então, assim, conte sobre... Né, o aluno ele pode escolher de 1 a 6 conquistas, né, que seriam os accomplishments. Em geral, eu costumo dar a dica para o aluno, sempre que possível, colocar 6, porque assim, quanto mais informação você está trazendo sobre você,
mas você, né, não tem como, você não está perdendo pontos, você está tendo a possibilidade de ganhar mais pontos, no sentido de que você está fornecendo mais informações para que a universidade possa fazer uma avaliação mais completa sobre você. Então, sempre que puder, claro, às vezes as pessoas não vão ter os 6 accomplishments, mas eu dou essa dica que é legal sim colocar o quanto, né, o máximo de accomplishments que vocês puderem. Bom, o que são os accomplishments? Tá? Os accomplishments são conquistas, tá? Que vocês têm ao longo dos 3, 4 últimos anos da vida de vocês. E o que é importante contar nessa sessão? Então, vamos supor que até para vocês entenderem um pouco, pensando na prática, eu escolhi como accomplishment o meu vai ser que eu participei da Olimpíada de Física e ganhei a medalha de ouro. Poxa, legal, isso pode ser um accomplishment. Mas então tá, posso colocar isso. Mas o que a Minerva quer entender? Bom, a gente avalia, como eu falei, pessoas do mundo inteiro. A gente, claro, vai conhecer algumas Olimpíadas, mas a gente não necessariamente vai conhecer tudo. Então, é muito importante vocês trazerem o colorido daquela experiência. Então, poxa, eu participei dessa Olimpíada, mas como que era essa Olimpíada? Era uma Olimpíada da minha escola? Ou era uma Olimpíada estadual? Ou era nacional, internacional? Quantas pessoas que estavam competindo? 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, né? Então, a ideia é que vocês possam contextualizar. Então, sempre que vocês tiverem... então, de 1.000 pessoas receberam a medalha de ouro, de 100.000 pessoas que participaram nessa Olimpíada. Poxa, o que isso mostra? Que era um processo competitivo, que foi difícil. Então, sempre vocês têm que pensar como eu posso trazer dados para o meu application que vai mostrar que aquela experiência foi relevante. Claro que é importante que o accomplishment seja relevante para você, mas também é importante mostrar qual que é o impacto daquilo, por que aquilo, né, teve uma importância. Então, dados como esse, de mostrar quantas pessoas estavam participando, quantas pessoas receberam aquela premiação, por exemplo, vão mostrar, né, para o time de admissions, poxa, que é diferente participar dessa Olimpíada de uma na escola, por exemplo, com 100 pessoas só. Né? Claro que pode trazer experiências que eu vivi na escola. Eu fui presidente do Grêmio. Claro que pode. Poxa, eu fiz trabalho voluntário. São accomplishments super legais também, que vocês podem sim compartilhar. O importante é sempre como eu vou contar a minha história, né? E isso eu acho que também está muito relacionado com essa e de uma forma geral para uma universidade americana, a forma como você vai contar a sua história. Sempre você vai trazer dados reais, importantes, mas você vai pensar como eu posso ressaltar aquela experiência, como eu posso trazer dados que vão mostrar o colorido daquela experiência, o impacto que eu tive, seja na minha comunidade, na sociedade, né? E por aí vai. Então, sempre que vocês estiverem selecionando accomplishments e também contando sobre eles, é super importante pensar sobre isso, né? O que eu vou querer ressaltar? Então, eu participei de um trabalho voluntário. Poxa, legal. Mas como foi? Quantas pessoas foram impactadas por aquele trabalho? Ou, eu tive que angariar fundos para esse trabalho voluntário, né? Quanto você angariou? Qual foi o seu processo? Você trabalhou em grupo? Trabalhou individualmente? Qual foi o seu papel em todas essas atividades? Então, esses questionamentos são questionamentos super importantes que vão ajudar vocês tanto para os accomplishments da Minerva quanto para os essays, porque essa sessão dos accomplishments, né, e o essay na universidade tradicional, é uma sessão onde a gente vai querer conhecer vocês, né, saber quem são vocês além do seu histórico escolar, além de uma performance que você teve em algum tipo de avaliação, sejam os challenges ou o próprio SAT, ou ACTs, ou outro tipo de avaliação. Né? Quais são as paixões, quais são os interesses. Além disso, na Minerva, né, a gente também pede, a gente não usa carta de recomendação, tá? A Minerva não solicita esse tipo de informação, mas a gente pede sim que o aluno cadastre, né, o contato de um counselor, né, do coordenador da escola, alguém que tenha acesso ao histórico escolar do aluno, porque esse coordenador, né, o counselor, ou que seja, dependendo da escola, ele vai fazer o envio de forma oficial do histórico para a Minerva, tá? Então, por meio desse Admission Center, lá no Admissions, você vai ter um espaço para colocar a School Information, você vai pôr o nome do seu counselor, o sobrenome e e-mail, telefone até, se for, e aí
por meio do próprio Admission Center, você vai enviar um e-mail automático lá, enviado pelo Admission Center para esse coordenador. E aí ele vai receber e ele vai fazer o envio do seu histórico, tá? E também ele vai preencher um breve formulário sobre a escola. O que a gente pede nesse formulário? É um formulário muito breve, como eu falei, ele é curto, e a ideia é que ele fale um pouco sobre a escola. Então, todo mundo escolhe as mesmas matérias nessa escola ou não? Eu tenho matérias avançadas, ou qual que é o sistema de nota? De 0 a 10 ou é ABC? Né? Então, cada escola vai ter o seu sistema. Então, como a gente também trabalha com alunos do mundo inteiro, escolas do mundo inteiro, a gente tem interesse em entender um pouco mais sobre como é o sistema daquela escola. E só para complementar também, o aluno ele pode fazer também o auto-upload, tá? Mas para que ele tenha o application completo, ele precisa que a escola faça o upload do histórico, tá? Então, assim, o que é importante a gente pensar nesse sentido sobre o processo em si de application? Que é super importante a gente primeiro refletir, né? Se a gente for pensar o processo de application da Minerva, ele pode ser feito até relativamente rápido, né? 1h30 para os challenges, vai depender um pouco do accomplishment, mas é muito legal, é muito importante, né? Essa reflexão de pensar, poxa, como eu vou contar a minha história, como eu vou trazer dados que mostram que aquilo é relevante. Então, várias vezes, o meu papel muito é esse de fazer essa interface com os alunos. Então, às vezes, eu estou falando com um aluno que está aplicando, ele participou de uma experiência super interessante e, às vezes, ele não se deu conta que aquilo era algo legal de compartilhar, né? Então, a gente tem um pouco essa coisa da cultura brasileira, né, até latino-americana, de, às vezes, ter até de a forma como a gente conta um pouco das experiências que a gente viveu. Então, né, se você era o melhor aluno da turma, não tem problema dizer isso, porque isso é um ponto a favor, você investiu para isso. Então, às vezes a gente tem um pouco dessa questão de ser muito humilde, de, né, nossa, eu participava de um programa de liderança, e a aluna tive uma Casa Branca nos Estados Unidos e nem mencionou isso no application. Então, acho que agora eu queria abrir para perguntas, porque é uma parte intermediária aqui da nossa apresentação, para ver se tem alguma dúvida específica para o application, e depois eu vou fazer, a gente pode fazer uns 3 minutinhos, e daí depois eu falo um pouco sobre a Minerva, e aí vocês podem fazer mais perguntas mesmo do application também. Então, Simone, você tem pergunta já? Ou vocês querem deixar mais para o final? Tem uma aqui que é a seguinte, a Giovana está perguntando o seguinte, eu já iniciei uma graduação no Brasil, eu posso me candidatar para a Minerva mesmo assim? E nesse caso, ela se candidatando, aí vem a minha continuação da pergunta, ela tem que se candidatar como uma transfer ou ela tem que se candidatar como uma freshman? Então, a Minerva ela não faz nenhum tipo de diferenciação entre transfer. A gente tem alunos que fizeram transferência. O aluno ele pode até entrar com um pedido para ter eventualmente alguma equivalência, que é até raro, porque depois eu vou explicar um pouco como funciona o nosso currículo. A Minerva ela tem um currículo muito diferente, né, a forma de ensinar. Então, todos os alunos, mesmo que eles já estejam, estou no segundo ano da universidade, estou no terceiro ano, eles começam do primeiro, pode ser que eles consigam alguma equivalência para depois, né? Mas eles precisam passar por esse primeiro ano básico, porque é quando eles vão aprender a base mesmo. Esse primeiro ano na Minerva, explicando um pouco aqui rapidamente, ele é todo focado no desenvolvimento de habilidades. Tá? Então, a Minerva ela não só ensina o aluno a ser um especialista numa área, então, vou fazer administração de empresas, ciências da computação, ciências sociais, tudo bem, você também vai escolher isso, que é o seu major. Mas você vai aprender habilidades que vão ser essenciais para o seu desenvolvimento profissional. Então, a gente ensina o aluno a pensar criticamente, a pensar criativamente, a se comunicar efetivamente e a interagir efetivamente. Tudo isso, muito fortemente, né, ele está concentrado no currículo durante o primeiro ano, que vai ser a base que o aluno vai levar. Ele continua implementando depois tudo isso nos outros anos, né, só que aí depois ele escolhe o major. Então, não tem como, por exemplo, estou no segundo ano, eu posso fazer um transfer já para o terceiro ano para a Minerva? Não dá, porque sem essa base do primeiro ano, não tem como você realmente ter acesso à educação que a Minerva vai proporcionar. Então, como eu falei, dá para pedir alguma equivalência,
isso é sempre sujeito à avaliação, tá? Não é garantido, mesmo aluno já tendo, mas a gente tem vários alunos, inclusive alunos transfer student do Brasil, tá? Que vieram de universidades, excelentes universidades aqui do Brasil, mas que realmente queriam uma outra proposta de educação, mas aí começaram do primeiro ano mesmo. Tá, mas quando o aluno, nesse caso, ele tem a opção de marcar transfer ou ele marca freshman? No application? Então, normalmente é sempre não, ele não tem a gente não faz essa diferença de transfer, não. Porque não O tem que vai acontecer? Não tem essa opção. Aí o que vai acontecer? Se eu já estou na universidade, daí você tem que inserir as suas notas da universidade, porque pela idade, né? Óbvio que a gente vai ter alguns dados para mostrar que aquele aluno não está saindo do high school. Então, eu já estou cursando, vamos supor que eu estou na USP fazendo administração, daí eu vou pôr lá o meu histórico escolar, de até onde eu cursei. Mas aí, nesse caso, as cartas de recomendação, por exemplo, elas devem ser de quem? Do professor da USP ou do professor de ensino médio? Então, aí é que a gente não solicita as cartas, né? Mas você vai ter que colocar o contato de alguém da universidade, porque eu vou ter que ter como se fosse uma comprovação, né? O envio do histórico oficial pela instituição. Então, aí tem que fazer dos dois. Se eu já estou na universidade, tem que enviar tanto da minha escola quanto da universidade. E aí você pode até, tem que ser alguém na universidade que teria acesso ao seu histórico. Uhum. Tá? Então, pode ser alguém da área administrativa, às vezes até, em geral, da área administrativa para ter acesso ao histórico, né? Uhum. Porque ele não vai ter porque essas perguntas que a pessoa responde não são perguntas sobre o aluno, é sobre a escola. Então, como é o sistema de notas da escola, tem matérias eletivas, são coisas que ele não precisa ter um conhecimento próximo do aluno. É diferente da carta de recomendação, que eu vou ter que conhecer profundamente, saber se aquela pessoa tem um bom trabalho em equipe, liderança, não. Então, são coisas que uma pessoa de uma área administrativa, por exemplo, na escola, um coordenador ou qualquer pessoa que tenha acesso ao histórico poderia sim responder. Tá, e a segunda pergunta é: how blind vocês são para, realmente você falou que vocês são need blind, né? O quanto vocês de fato são need blind para international students? Se é dado algum tratamento para international students nesse sentido? A Minerva é totalmente need blind. A gente, na verdade, não faz a gente não tem cotas, então pode ter um ano que eu tenha um brasileiro, no outro ter 20, e um chinês, então a gente não, e americanos da mesma forma. A Minerva, a gente nem olha o país de origem, a gente tira informações de país de origem, até ser gênero, tudo. Claro que na hora da entrevista ali que está gravado não tem como não saber, mas a Minerva, ela vai fazendo todo o processo, mas porque é o perfil que é importante, né? Então, ela é totalmente need blind, e a parte de blind é para a parte financeira, né? Em nenhum momento do application, o aluno ele tem que falar nenhuma informação sobre questões financeiras, sobre dados financeiros familiares, não. A gente tem todo um processo separado de avaliação, que é o Financial Aid. Então, o aluno que tem necessidade financeira, ele vai aplicar separadamente, um processo separado. Então, são times dentro da Minerva separados que fazem esse tipo de avaliação. Então, quem está avaliando admissions não vai ter acesso a questões financeiras do aluno, tá? Então, é totalmente need blind. Então, se ele aplica para Financial Aid, ele só tem que tomar atenção para seguir os prazos de deadline. São prazos diferentes, então, por exemplo, para janeiro, dia 15 de janeiro, eu tenho o deadline para o application, para quem está aplicando para o Regular Decision 1. Para o Financial Aid, eu vou só pegar, mas acho que é 31 de janeiro, estou só pegando aqui, que eu estou sem essa informação de cabeça. Só um minutinho. Então, são deadlines diferentes, são processos completamente diferentes. Ele só tem que seguir o deadline, a gente só vai olhar para o Financial Aid desse aluno se ele for admitido. Né? Então, o aluno não foi admitido. Então, a gente nem começa. Então, ele foi admitido, esse aluno já foi admitido, então, agora vamos olhar para o pacote Financial Aid para que ele possa receber uma proposta de admissions. Normalmente, a gente busca já enviar... quando ele recebe a notícia de admissão, ele já saber qual que é o componente de Financial Aid que ele vai ter, né? Tem uma ressalva aí que é importante mencionar, que eu também não mencionei aqui explicando o processo de application, é que a gente tem uma opção
que chama o Binding Enrollment, né? O Binding, né? Binding Admissions. O que seria isso? São para alunos que sabem que a Minerva é a primeira opção. Esse binding seria similar ao Early Decision. Então, assim, é a minha primeira opção, eu vou dar prioridade para o application da Minerva, e sendo admitido em até 10 dias, eu tenho até 10 dias para fazer a matrícula, que seria o enrollment, tá? Esse binding é opcional, eu posso ou não selecionar. E eu posso selecionar em qualquer ciclo. Eu posso selecionar binding no Early Action? Pode. E no Regular Decision? Sim. Né? E Regular Decision 2, da mesma forma. Isso, ele não interfere no processo de avaliação, né? Então, o aluno bind vai passar por... A gente tem, como eu falei, é meritocrático no nosso processo. Então, ele não é um aluno que se aplicou binding, tem as mesmas chances do outro. O que ele tem de vantagem? Ele vai ter uma avaliação expressa. Então, poxa, eu sei que a Minerva é a minha primeira opção, eu quero ter o resultado mais rápido. Em 4 semanas, eu tenho uma resposta da Minerva se eu fui admitido ou não. Com isso, eu já posso planejar minha vida, já vou ter uma resposta até 4 semanas. E aí, para uma pessoa, seria essa a vantagem do processo binding. Para alunos que precisam de financial aid, essa é normalmente o único caso que a gente não garante que a gente vai entregar informações sobre o pacote financial aid para o aluno que aplica binding. Porque, às vezes, por exemplo, o time de financial aid precisa pedir alguma informação extra, né? Um documento extra, ficou faltando alguma coisa. Então, como o processo binding ele é expresso, eu não tenho garantia que eu vou dar a resposta de admissão para aquele aluno junto com o pacote financial aid, tá? Então, se para o aluno financial aid é extremamente importante, né? Porque quando o aluno ele é admitido, ele para garantir a vaga, ele tem uma taxa de $500 para que tem que arcar com isso. Se para ele saber do pacote de financial aid é extremamente importante, para ele tomar essa decisão, se ele vai ter esses recursos, então, daí nesse caso não seria recomendado aplicar binding, porque não teria garantia de que você já vai ter informações do pacote financial aid. Quando o aluno está aplicando normalmente, tá? Aí sim, como ele tem até o dia 1º de maio para fazer o enrollment, daí sim, com certeza, ele vai ter as informações do financial aid para poder tomar a decisão. Ele já vai ter, então, tá? Então, deixa eu só pegar aqui uma coisa para vocês. Aqui. Então, aqui é um pouco das datas, olha. Então, só mostrando. Então, aqui é o processo regular, tá? Early Action, que já passou, mas a gente tem o Regular Decision 1, que vai até o dia 15 de janeiro. Quem aplica até o dia 15 de janeiro, dia 30 de março é notificado, se ele passou ou não. E aí ele tem até o dia 1º de maio de 2020, gente, desculpa. Isso aqui foi eu que atualizei, não atualizei essa informação. Então tá, só pra gente ver aqui. Então aqui não é 2019, tá? Tá desatualizado. Isso aqui é do ano passado. Minha outra apresentação estava atualizada, desculpa. Aqui também tem uma outra data que é diferente. Vocês estão vendo aqui a apresentação, então, né? Então, só um minuto. Estamos, não tem problema, Juliana, pode continuar. A gente tem uma questão de tempo aqui, então não se preocupa com isso. Não vou fazer aqui, ok. Mas então, tem alguma outra pergunta que ficou? Rapidamente, eu tenho aqui uma pergunta que eu acho que a resposta é bem objetiva, que é o seguinte, sobre o histórico, o documento enviado tem que ser o documento original em português ou se tem aqui uma tradução junta, e se a pessoa que se candidatou uma vez, ela pode se candidatar novamente? Tá. Não precisa estar traduzido, pode ser em português mesmo, tanto que o aluno faz o auto-upload, tá? Quanto o que o counselor enviou. E, sim, é possível aplicar novamente, mas quando? Então, aqui, ó, a gente está vendo os 3 admission cycles. Então, só pode aplicar de novo no ano seguinte, tá? Então, por exemplo, apliquei no Early Action, eu não passei, eu não posso aplicar no Regular Decision 2, não. Então, naquele ano, né, não posso falar ano porque a gente trabalha lá de julho até outro calendário americano, mas naquele ciclo de applications, eu não posso. Mas tudo bem, eu apliquei Early Action, se esse ano eu recebi uma resposta, não passei, no ano que vem, quer dizer, então até dia 1º, vamos supor que eu quero aplicar Early Action do ano que vem, de novo, então até dia 1º de novembro de 2020, daí sim eu posso aplicar, né? Mas nesses ciclos que eu estou mostrando aqui, não, né? Então é uma vez por ano, né? Se a gente for, não é exatamente ano, mas uma vez dentro daquele
período de aplicar. Então, na verdade, uma forma fácil de entender é assim, eu posso aplicar uma vez para a turma Class of 2024, né, que a gente hoje estamos selecionando para a turma de 2024, então posso aplicar uma vez. Tá? E tem mais alguma dúvida? Aí depois, senão eu tenho que aplicar só para a Class de 2025. Né? Não, vamos seguir, Juliana. Tá. Gente, eu tô vendo que a gente tá super, assim, com o tempo. Uhum. Eu queria falar, então, bem breve, assim, a Minerva é uma universidade super inovadora, né? Quantos minutos a gente teria, Simone, só para eu me programar aqui, que eu sei que a gente está no limite, né? Falhou aqui, Juliana, não entendi o que você falou. Ah, só para eu também saber um pouco do seu feedback, a gente teria mais ou menos quantos minutos para eu seguir falando um pouco sobre a Minerva? Para Aqui? você falar, a gente já estourou, mas a gente consegue te dar mais 10 minutos. Tá bom, perfeito, ótimo. Então, bom, vou fazer um super overview rapidinho. Eu também vou deixar meu e-mail, depois no final eu deixo um slide com meu e-mail. Se tiver dúvidas, vocês podem me contatar. Até se quiserem falar um call por Skype, eu fico à disposição. Vou falar brevemente, então, sobre a Minerva. A Minerva é uma universidade super inovadora. Ela foi criada para revolucionar a forma de se fazer educação. Então, um dos grandes diferenciais da Minerva é a parte de pedagogia mesmo, a parte pedagógica, tá? Que é esse What Students Learn. Então, a gente ensina não só conhecimentos para o aluno ser um especialista numa área de saber, mas a gente ensina competências. Então, como eu falei, o objetivo da Minerva é formar os novos líderes inovadores globais, né? Então, esses são os nossos objetivos, né? E a gente ensina essas habilidades e skills, né? Que são um dos grandes diferenciais em termos do que é oferecido por qualquer universidade no mundo, né? A gente ensina os alunos a pensar criticamente, a pensar criativamente, se comunicar efetivamente e a interagir efetivamente. Todo o nosso currículo ele foi baseado na ciência da aprendizagem. O Stephen Kosslyn, que foi o nosso founding dean, ele que estruturou o currículo da Minerva, ele é um ex-dean de Harvard, é uma pessoa que, ao longo de toda a sua carreira acadêmica, por mais de 30 anos, vem estudando a ciência da aprendizagem, e ele implementa isso no currículo, tá? Bom, então aqui é um pouco, depois no site, aqui tem os majors, que vocês podem olhar com mais detalhes no site, eu fico à disposição para explicar depois para vocês em mais detalhes também. E, por meio da ciência da aprendizagem, a gente viu também que, para ensinar essas competências, a forma tradicional de aula, né, não funcionava. Então, a Minerva, ela adota um modelo de aula invertida, tá? É um modelo participativo, e a gente usa a tecnologia para o ensino. Então, como que a gente faz isso, tá? Todas as nossas aulas, elas são extremamente ativas, então não tem aula expositiva em que o professor vai ficar 30 minutos falando sobre um tema e o aluno notando, não, é sempre participativo. O aluno, ele se prepara antes, ele faz um exercício. A gente usa a tecnologia, então a gente desenvolveu uma plataforma que é um pouco como funcional, então todos os alunos conseguem se ver. A aula é extremamente interativa, então a professora pode montar grupos de trabalho. E a gente adotou a tecnologia porque o Stephen, na hora que estava estruturando o currículo e a pedagogia da Minerva, ele viu que essa era a melhor forma de aprender essas competências que eu falei. Então, por exemplo, o professor, ele consegue ver, aqui não é essa tela que está mostrando, mas quem falou e quem não falou. Para uma aula ser realmente participativa, o professor, ele precisa ter esse feedback. Então, a tecnologia, ela permite com que o professor identifique isso. Então, ele mostra, por exemplo, a aluna em vermelho, aqui a Tana, por exemplo, está em vermelho e o Razik em verde. Então, ela sabe que na hora de incluir um aluno, ela precisa incluir esse ou outro aluno, né? E com isso, a aula ela é muito interativa, o tempo inteiro participativa. Além disso, a Minerva, ela tem uma proposta de educação global. Então, porque a gente usa a tecnologia, a gente pode estar em várias partes do mundo, né? Então, o primeiro ano da Minerva é em São Francisco, e depois, a cada 6 meses, os alunos eles vão para outras localidades. Então, no segundo ano, eles moram 4 meses em Seul, depois em Hyderabad, na Índia, né? O terceiro ano é em Berlim e Buenos Aires, e o quarto ano em Londres e Taipei. Então, a ideia é que o aluno tenha essa imersão global, que ele esteja exposto a diferentes culturas, que ele desenvolva essa habilidade de interação, né,
multicultural, porque a gente vive num mundo globalizado. Além disso, a ideia é que o campus seja a cidade. A Minerva ela não tem um campus tradicional, então a gente não tem um campus com biblioteca, campus de futebol americano, não. Todos os alunos eles moram juntos, sim, numa residência estudantil, né, da Minerva. Tem equipes locais, tem equipe de experience, de student services, mental health counselors, todo um suporte que os alunos vão ter, mas não tem aquela experiência de campus tradicional, porque a ideia é que o aluno ele use a cidade. Então a Minerva faz parcerias, tá, com instituições locais, com empresas, com ONGs, todos os tipos de instituições, né, governo, e os alunos eles vão fazer projetos práticos. Então, o aluno, desde o primeiro ano, vai ter oportunidades de fazer projetos reais. A Minerva ela tem uma proposta de educação muito focada na execução de projetos, de aplicar o conhecimento. Tá? Então, você vai aprender aquele conceito lá no primeiro ano, e você vai aplicar isso até o seu último ano, e também na vida real. Então, o aluno ele é exposto a uma série de oportunidades. Isso vai ajudar a construir o currículo dele, vai ajudar a desenvolver o aluno profissionalmente. Então, desde lá do primeiro ano, ele vai fazer projetos como esses. Então, um aluno, por exemplo, em Buenos Aires, fez um projeto para o Ministério da Educação. Ele se reuniu com o secretário de Educação para entender um problema que eles estavam enfrentando de altas taxas de evasão escolar e ajudar o Ministério argentino a endereçar esse problema. Então, imagina as oportunidades que os alunos têm. Então, eu gosto de pesquisa, posso fazer pesquisa? Sim, universidades, a Minerva tem parcerias com universidades parceiras, né? Por fim, tem a parte, né, de custos. A Minerva, acho que não vou entrar muito, então, o aluno ele tem a oportunidade de fazer estágios, mas ao longo de todo esse tempo, e também a gente, como eu falei, é uma universidade need blind, então a gente seleciona alunos do mundo inteiro, independente da questão social, e a gente tem um excelente programa de financial aid. Então, alunos internacionais, que eu acho que isso é super importante mencionar, né, eles têm a mesma chance de receber financial aid do que alunos americanos, né? Então, as 3 formas de financial aid que a gente tem são loans, né, low interest loans, que são empréstimos, o term time employment, que seriam estágios para a Minerva ou para instituições parceiras, e as scholarships, que são as bolsas de estudo. E só para a gente finalizar, eu sei que acabou ficando um super overview curtinho mas bem, é muita assim, coisa importante para falar. A gente pode até pensar em marcar alguma coisa também, se alguém tiver dúvida, tiver interesse dos alunos, com mais detalhes, mas eu queria também mencionar que esse ano, especificamente, a Minerva, além do programa de Financial Aid, que o aluno pode aplicar, qualquer aluno brasileiro ou aluno de qualquer nacionalidade pode aplicar e vai ter a mesma chance. Então, todos os alunos que são admitidos, eles vão receber financial aid, dependendo da necessidade financeira. Claro que é sempre baseado na necessidade, tá? Então, se o aluno não tem necessidade financeira, daí ele não seria elegível, mas se ele tem para arcar com os custos da Minerva, ele vai sim receber o financial aid, né? Ele é elegível para financial aid. E, além disso, eu queria mencionar, que eu acho que é importante para a gente finalizar essa parte, é que a gente, esse ano, está oferecendo uma bolsa de estudo especial para alunos que têm esse vínculo com a Education USA, seja por, né, fazer, que ficaram sabendo da Minerva pelo Education USA, ou que fazem um trabalho de acompanhamento com a Education USA. Isso é uma bolsa que a gente está oferecendo globalmente, né, para alunos do Education USA global. Mas então, como vocês estão participando do webinar por aqui, então aí o que faz, como eu posso mostrar isso, né? Na hora do application, vocês podem falar como conheceram a Minerva, você pode, porque a gente sempre tem essa pergunta na parte 1, daí você pode colocar do que eu conheci, ou você começa por um link que a gente normalmente compartilha com os advisors, que daí a gente também consegue identificar, tá bom? Bom, gente, eu sei que a gente está super em cima, não sei se tem tempo para mais alguma pergunta. Simone, eu fico à disposição de vocês, olha, aqui é meu e-mail. Então, se surgir alguma dúvida, a ideia hoje foi focar mais no application mesmo, mas eu fico à disposição, seja dúvidas sobre a Minerva, sobre o application, para ajudar vocês no que for necessário, tá? Esse é meu e-mail, fiquem à vontade para escrever. E se tiver algum tempinho para dúvida, Simone, você me avisa, senão eu agradeço a participação de todos. Obrigada, Juliana. A gente tem uma perguntinha aqui que é o seguinte:
acho que eu sei a resposta, mas vamos deixar você responder, que eu acho que eu já te perguntei isso. A pessoa está perguntando, a Carla, é uma participante do nosso programa Oportunidades Acadêmicas, ela pergunta assim, a Carlinha fala, eu preciso enviar documentos bancários mesmo sem ter reserva, se eu não tiver reserva no banco? Como que eu faço num caso como esse? Aí, no caso, a família não teria conta bancária? A família, duas hipóteses, Conta uma família aberta não ou tem... não tem? Duas hipóteses. Uma família tem conta, mas não tem renda, não tem nada ali naquela conta. Segunda Tá, opção, a segunda questão, a família não tem uma conta. tá. Bom, olha, eu vou te dizer que a gente já teve, acho que eu não tenho essa informação aqui. O que eu oriento nesse caso? Escrever para o nosso time de Financial Aid, que é o Financial, mas eu sei que a gente tem, como né, a gente tem alunos do mundo inteiro, eu sei que a gente tem alunos até que não tinham conta no banco, que tiveram que abrir. Então, não seria um problema. Não sei exatamente para, nesse caso, dessa aluna específica que está aplicando para Financial Aid, o que ela tem que providenciar. Mas eu sei que aí Talvez uma eles vão orientar. declaração até. Eu sempre oriento os alunos assim, olha, faz uma declaração de próprio punho e contando para a universidade a sua situação familiar. Você não vai abrir uma conta no banco para dizer para a universidade, eu tenho agora uma conta no banco. Né? Não faz Exato, sentido. por exemplo, dando um exemplo, eu tenho uma aluna, uma das coisas que a gente até pede é passaporte. Eu tenho uma aluna que estava aplicando, ela me perguntou, Não não tenho tinha. passaporte. Não tinha problema, daí ela teve que colocar, não tem passaporte, Uhum. né? Então daí Sim, não seria um problema, porque a gente sim, sabe que sim. naquele caso, Eu não é que ela teria que ir sempre lá. falo, Eu sempre falo, Juliana, tem sempre uma solução. E se você acha que você fez uma Uhum, besteira, você pergunta para a universidade, tem sempre uma solução, né? Então a gente exatamente. tenta fazer tudo da melhor maneira possível. Juliana, eu queria dizer só assim que, puxa vida, dá para ficar falando aqui no mínimo 2 horas, porque você tem tanta coisa bacana para compartilhar e você fala com tanto gosto da universidade, então que é bacana de ouvir, sabe? Então, queria agradecer muito pela sua apresentação, que foi super ótima, super didática, explicativa. Obrigada mesmo. A Juliana, a gente é uma pessoa assim extremamente disponível, ela veste a camisa realmente da universidade, ela sempre Obrigada. se diz que à disposição, mas ela não só fala, ela realmente se coloca à disposição. Então isso é muito bom. É bom para a gente, é bom para os alunos, eu acho que a universidade sai ganhando, todo mundo sai ganhando. Então, assim, muito obrigada. Ela já colocou o e-mail dela aqui, gente. Então, lembre-se de casos de dúvidas específicas de Minerva, vocês podem falar diretamente com ela. E se vocês estiverem se candidatando para outras universidades e tiverem dúvidas relativas aos seus applications, não se esqueçam, participem dos nossos eventos. A gente está aqui, no caso, eu estou falando com vocês do escritório do Rio de Janeiro, o e-mail é edusario@educationsa.org.br. No sábado, dia 23, nós estaremos das 14 às 17 horas, estaremos no Hotel Windsor Atlântica fazendo uma feira, juntamente com o Consulado do Rio de Janeiro, uma feira uma feira de inglês intensivo, pessoas que estão procurando oportunidades de estudar inglês nos Estados Unidos, e a gente vai contar com a presença de várias universidades, mais de 20 universidades americanas participando, que estão vindo, esses admission officers dessas universidades estão vindo exatamente procurar, né, alunos brasileiros que querem estudar, fazer cursos de inglês lá fora. E de repente numa conversa dessa, com admission, você consegue aprender uma porção de coisas da universidade, e quem sabe também você pode aprender coisas sobre programas de graduação e mestrado e doutorado. Mas o foco da feira é inglês intensivo, tá bom? Juliana, mais uma vez, muito obrigada. Realmente queria te agradecer pela atenção que vocês, né, a Universidade Minerva tem com os nossos orientandos e pelo trabalho bacana que vocês fazem. Tá bom? Obrigada, foi um prazer estar com vocês. Eu fico à disposição de todos aí, fiquem à vontade para me escrever. Um grande abraço a todos. Obrigada. Obrigada, Juliana. Tchau. Tudo de bom.